nesse momento a gente vai chamar aqui o pregador dessa manhã, pastor Nelson, estará aqui com a responsabilidade de trazer a mensagem, que você possa estar aqui ouvindo com muita atenção o que Deus tem a falar através do teu servo aqui nesta manhã. Quem estará interpretando é a Micileia. Hoje nós estamos aqui com a Thalita, pela primeira vez aqui, interpretando Libras aqui. Que bênção, glória a Deus. A Luísa também está aqui nos ajudando. Que bênção, Deus está levantando servos e servas para compor esse grande e lindo ministério do Senhor aqui em Brasília. Muito obrigado. Vamos orar então? Por favor, pastor Nelson, a gente vai orar, entregar a sua vida nas mãos do Senhor e também da nossa querida irmã Micileia. Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Sentimos a tua presença desde o momento que colocamos nossos pés aqui neste lugar, que se torna um templo de adoração. Nesse momento eu quero entregar a vida do teu filho, o pastor Nelson, Senhor. Use a vida dele de forma poderosa na ministração da palavra. Use teu filho, Senhor, guarde a vida dele, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela Micileia, que estará agora interpretando o pastor Nelson. Que ela possa ter uma inspiração vinda do céu, para poder passar para os nossos irmãos surdos, aqueles que estão aqui porventura, aqueles que estão nos assistindo, ou prestando, melhor dizendo, o culto a Ti em casa, através da internet. Pai, esse ambiente é seu. Espírito Santo, continue a atuar aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Quero ver nascer uma linda nação, nada por ti, Jesus. Tua santidade refletida em cada canto, cada espaço, cada olhar. Em toda parte, todo tempo, em todo lugar, para viver, para ver minha nação, em ti morrer, para viver e renascer. Povo santo, adorador, depende de mim, uma linda nação, gerada por ti, Jesus. Tua santidade refletida em cada canto, cada espaço, cada olhar, em toda parte, todo tempo, em todo lugar, viverei para ver minha nação, em ti morrer, para viver e renascer, um povo santo, adorador. Depende de mim,
pagar o preço da redenção da minha nação. Depende de fazer teu nome ser conhecido em cada coração. Pastor Claudir, obrigado pela honra, obrigado por esse momento tão significativo para nós e significativo para a nossa nação. Um dia muito sublime, um dia muito sério e um dia de muita responsabilidade para aquilo que vamos fazer nessa manhã aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, versículo de 7 a 15. Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. A palavra do Senhor diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou dizendo-lhes: ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá, a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e aos homens em mim prazem, e iria eu pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria eu pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria eu pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós pedimos que Teu Espírito passeie no nosso meio, que Teu Espírito
ministre a nossa vida. O Senhor conhece, Senhor, cada necessidade aqui. Por isso, Senhor, nós pedimos que toda fortaleza que foi construída na nossa mente contra a Tua palavra caia por terra agora no nome de Jesus. E toda a força do inferno que se levanta contra a Tua palavra, nós decretamos falido no nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos a Tua direção. Eu me coloco nas Tuas mãos agora. Usa a minha vida no nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos o livro de Gênesis, Deus, quando acaba de criar todas as coisas, Ele dá uma ordem ao ser humano. Deus acabou de fazer tudo, Ele vira para o ser humano e lhe dá uma ordem. Vocês lembram qual foi a ordem? Alguém lembra? A ordem de Deus foi: governe a terra. Essa foi a ordem de Deus. Deus cria todas as coisas e a palavra de Deus diz que Deus criou o mundo para o ser humano. E Deus dá uma ordem ao ser humano: governe a terra, domine a terra. Então vira para o seu irmão assim, ó, vira para o seu irmão e fala para ele: meu irmão, quem não governa é governado. Repete de novo, fala assim: meu irmão, minha irmã, quem não governa é governado. Deus diz: domine a terra. Vira de novo para o seu irmão, fala para ele: meu irmão, quem não domina é dominado. Gente, isso é tão sério que lá no paraíso acontece uma catástrofe. Pelo fato de Adão ver o que estava acontecendo no Éden, ele se calou, ele se omitiu, ele ficou quieto, ele não disse nada. Pelo fato de Adão não ter se posicionado, a serpente falou. Então, meu irmão, vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, quando a gente não se posiciona, vira para a pessoa que está do seu lado, quando nós não nos posicionamos, a serpente fala. Olha o mistério aí, gente. Adão se omitiu, Adão não falou nada, Adão viu o que estava acontecendo no Éden do lado dele e ele não falou nada. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto, observando. Então, quando Adão não fala, a serpente fala. A serpente diz. A serpente produz confusão, produz discórdia. Então nós temos que nos posicionar. Quando nós não nos posicionamos, a gente abre caminho para o inimigo agir. A gente abre portas para o inimigo fazer desgraça na nossa vida. E o mais interessante, gente, é que quando Deus chega para Adão e diz: Adão, o que é isso? O que está acontecendo? Adão diz assim: ó, a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. Deus cobra de Adão e pergunta: Adão, o que está acontecendo aí? Adão diz: ó, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E Deus vai conversar com Eva. Eva fala o quê? A culpa é de quem? Ó, a culpa é da serpente. Em Provérbios 29:2 diz que quando justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme.
Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você quer gemer? Fala para ele: você quer gemer? Hein? Então vira assim e diz assim: para não gemer, nós temos que governar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Eu sou do tempo, eu sou pastor, fui ordenado em 84. Olha, tem um tempinho aí. Eu sou do tempo e eu já pedi até perdão a Deus por isso. E eu peço até perdão a vocês, porque eu sou do tempo que eu falei no púlpito que política era coisa do diabo. E eu já pedi perdão a Deus por isso. E isso é uma mentira do inferno. Política é coisa de Deus. Política é coisa de Deus, meu irmão. A Bíblia é um livro político. Mostra um regime teocêntrico, Deus no centro. Mostra um reinado e diz que Jesus é o quê? É o rei, o leão de Judá. É o rei, leão de Judá. Mostra um regime. A Bíblia é um livro político. O Apocalipse fala que nós voltaremos com Cristo para reinar sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus virá e nós reinaremos com Cristo por 1000 anos sobre as nações da terra. A Bíblia não é um livro político? Alô, meu irmão? Acorda, meu irmão. Eu tive que acordar com relação a isso. Porque enquanto nós estamos dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, nós esquecemos o que significa a palavra eclesia. A palavra eclesia no original significa aqueles que são chamados de dentro para fora. A gente vem para dentro para se capacitar, para se preparar, para se encher do Espírito, para encher da glória de Deus, para se encher do poder de Deus. E depois a gente sai para mostrar para o mundo: o reino de Deus chegou. Meu irmão, o reino de Deus chegou. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, o reino de Deus chegou, meu irmão. O reino de Deus chegou para fazer diferença lá fora, meu irmão. Jesus, aonde chegava, ele incomodava. Ele incomodava os religiosos, os políticos, os saduceus, os fariseus. Ele incomodava todo mundo. Eu pergunto: o que a igreja está incomodando lá fora? Eles estão olhando para a gente e estão rindo da gente. O diabo está olhando para a gente e fala: ó, continua aí dentro dando glória a Deus, deixa aqui fora comigo. Não se mete aqui fora não. Política não é coisa de igreja. É isso que eles estão falando lá fora. Meu irmão, o reino de Deus chegou. A Bíblia é uma contracultura. Alô, meu irmão? Ei, a Bíblia é uma contracultura. Deus diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E a gente tem que mostrar para o mundo que existe uma cultura diferente. Uma cultura que não admite o aborto. Alô? Uma cultura que não admite a ideologia de gênero. Ei, alô? Cadê o povo de Deus? Nós temos uma cultura diferente. O reino de Deus veio aqui para implantar uma cultura que não é igual à cultura do mundo. E a gente ficou vendo essas coisas acontecendo por aí, calando a nossa boca. Quietinho, que nem Adão lá, quietinho, deixando a serpente fazer o que quer.
deixando a serpente tocar rebu, bagunça no Éden. E nós estamos deixando a serpente fazer o que quer no mundo. Meu irmão, nós temos que nos arrepender do que estamos fazendo. Nós temos que nos arrepender. Ah, não, eu não vou falar, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto em casa. É melhor ficar quieto lá na igreja. Só vou na igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta. Fico lá na igreja, dando glória a Deus, aleluia. E você deixando a serpente fazer uma bagunça no mundo. O que está acontecendo no mundo, nós temos que voltar um pouquinho na história. E voltar para um personagem que mudou a história do mundo. Esse personagem se chama Karl Marx. Olha a história desse camarada, para vocês poderem entender que as coisas se repetem, estão se repetindo na nossa cara, e a gente fica olhando para essas coisas e não fazemos nada. Karl Marx era um filho de judeus. Alô, presta atenção. Karl Marx, filho de judeus da classe média, neto de um rabino. Seu pai se converteu ao cristianismo. Karl Marx, ainda criança, foi batizado numa igreja luterana. E era um dedicado cristão. Olha bem, esse filme vocês vão ver em muitas vidas por aqui. Jovem, ele foi para a universidade. Esteve na Universidade de Bonn e depois foi para a Universidade de Berlim, onde se converteu ao ateísmo militante e se ajuntou a um grupo de esquerda. Alô, olha a história de Karl Marx. É a história de muitos jovens dentro da nossa igreja. Gente que nasceu no Evangelho, viveu no Evangelho, chegou na universidade, se desviou, apostatou da fé, largou o Evangelho. A igreja está vendo isso acontecer, e o que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Perdendo os nossos jovens, jogando os nossos jovens na mão da serpente. O que nós estamos fazendo? Isso é triste, meus irmãos. Isso é muito triste. Nós tínhamos que rasgar as nossas vestes. Se fosse no tempo lá dos judeus, nós tínhamos que rasgar as nossas vestes e nos cobrir de pano e jogar cinza na cabeça, porque isso é muito sério. Um jovem chegou na universidade, se perdeu. Karl Marx. A guinada por ateísmo, nasceu dentro dele um demônio da ambição, que tomou o controle da mente de Karl Marx. E ele escreve vários poemas, falando dessa virada dele para o ateísmo. Ele escreve vários poemas mostrando a sua revolta contra Deus, a sede de destruição e o objetivo dele de causar o caos. Tem vários poemas, que alguém quiser pesquisar isso na internet, vai aparecer um monte de poemas dele, ele falando da sua sede de vingança contra Deus. Ele escreve um poema, inovação de alguém, invocação de alguém em desespero. Ele diz: estabelecerei o meu trono muito acima de todos, frio, monstruoso será o seu topo, o pavor
pernicioso será a sua base, e a negra agonia será a sua conduta. Olha o poema que ele escreve. Ele também escreve sobre Satanás, e ele faz uma aliança com o inferno. Ele diz: os vapores infernais elevam-se e enchem o meu cérebro, até eu enlouquecer o meu coração, transformar dramaticamente. Vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu para mim. Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco a marcha da morte com rapidez e desembaraço. Meu irmão, poema de Karl Marx. Um camarada que nasceu numa família judia, que tinha um avô rabino, que certamente ele foi criado ouvindo a Torá, vendo princípios do Velho Testamento. Uma pessoa que aceitou Jesus como criança, e agora escreve textos demoníacos. E ele é usado para trazer uma ideia terrível para a sociedade. Gente, as maiores heresias que existem no mundo saíram da Bíblia. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Por exemplo, a palavra comunismo. A ideia saiu da Bíblia. Diz lá no livro de Atos que a igreja tinha tudo em comum. Quem tinha suas propriedades vendiam e distribuía com quem não tinha. A ideia saiu da Bíblia. Só que pegaram uma ideia da Bíblia, distorceram e criaram uma ideia totalmente distorcida. Olha o destino final, a história de Karl Marx. Karl Marx teve vários filhos que morreram de formas terríveis, dramáticas. A maioria dos filhos suicidaram. Alô? A maioria dos filhos de Karl Marx se suicidaram. E teve filho que morreu de câncer. Ele teve um filho bastardo com a empregada Helene, que nunca reconheceu a paternidade dessa criança, mas persuadiu o seu amigo Engels para criar o filho Henry para manter a aparência. Financeiramente, viveu explorando os amigos, pois era um gastador de dinheiro compulsivo. Isso é Karl Marx, gente. Praticamente não trabalhou. Viveu às custas dos outros. Esse é o grande exemplo dos trabalhadores do mundo. Ei, pessoal, esse é o grande exemplo dos trabalhadores do mundo, que um monte de gente venera. Esse é o grande exemplo. Nós temos um exemplo melhor, Jesus. Meu irmão, alô. Nós temos um exemplo melhor, Jesus. Marx e Engels apresentam o socialismo científico. Em 1848, desenvolve o Manifesto Comunista, que muda a história do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, se vocês estudaram, vocês lembram que o mundo foi dividido em 3 blocos. Por que foi dividido o mundo em 3 blocos? Os aliados, a luta era contra os nazistas na Alemanha. Os aliados, no dia D, invadem a França. Os aliados subindo a Europa. E os russos comunistas
descendo, e os dois se encontram aonde? Na Alemanha, e dividem a Alemanha. Os comunistas constroem um muro dividindo a Alemanha. Constroem um muro. E nessa parte dos comunistas, era uma visão ditatorial, uma visão impositiva, que quem não aceitava ganhava um tiro na cabeça. Se ajoelhava e tomava um tiro na cabeça. Quem queria fugir tomava um tiro nas costas. Era comum grupos de atletas saírem da Rússia e pedirem asilo. Chegavam em outros países e queriam se livrar daquilo lá. Esse era o regime comunista. E o que aconteceu na Rússia, aconteceu no resto do mundo. O Kremlin tomou conta da riqueza da Rússia e deixou o povo na miséria, deixou o povo passando fome. Olha o que está acontecendo em todos os outros países que essa visão tem entrado. Olha o que está acontecendo, meu irmão. Entrou no Chile, o maior PIB da América do Sul. Olha o PIB, está passando fome. O Chile está passando fome. Entrou na Argentina, avacalhou com a Argentina. Entrou na Colômbia, avacalhou com a Colômbia. Entrou na Venezuela, muito tempo atrás, está o povo fugindo da Venezuela. Gente, entrou no Canadá. O Canadá faz parte da coroa britânica. Quem dirige o Canadá é um primeiro-ministro. Só que esse primeiro-ministro que entrou no Canadá é um esquerdista. O Canadá já liberaram as drogas, já está uma bagunça terrível no Canadá. Borb Alice, que faz parte aqui do ministério, ele tem um filho que mora no Canadá. E eles estão indo para o Canadá agora. E eles compartilham com a gente como é que está a vida no Canadá. Uma desgraça. O que significou a queda do Muro de Berlim? Nós ainda não entendemos, a gente ainda não aprendeu, e o povo de Deus também não aprendeu o que significou a queda do Muro de Berlim. O que significou isso, meus irmãos? Significou uma derrota do socialismo, do marxismo no mundo. Só que eles mudaram a estratégia. Em vez daquela visão impositória, totalitária, eles mudaram a estratégia com uma escola de Frankfurt. E eles passaram a mudar a estratégia. O foco deles hoje é a cultura e a educação. Esse é o foco deles. A gente ficou olhando isso e não fazendo nada. Por que eles querem sensualizar as nossas crianças nas escolas? Eles são capazes de botar um homem nu e um monte de criança em volta tocando esse corpo nu. E dizem que isso é arte. Alô, meus irmãos? E a igreja concordando com isso? Eles são capazes de botar num palco um grupo de homens e mulheres nu, todo mundo de quatro, numa roda, enfiando o dedo no ânus um do outro. E dizem que isso é arte. Alô, igreja! Ô, igreja! Tem igreja aqui? Sensualizando as nossas crianças na escola. Que vergonha! Expondo as nossas crianças. Teve um professor lá na Bahia que disse que daria nota se menino beijasse menino e se menina beijasse menina. Meu irmão, isso está acontecendo nas escolas. Em 1990, isso é um fato histórico, essa informação é uma informação histórica. Em 1990, foi criado o Foro de São Paulo.
Como é que foi isso? Após a queda do Muro de Berlim, o ex-presidente Lula se reúne com Fidel Castro e estabelece um plano para a conquista da América Latina e do Caribe. E eles estão trabalhando para isso, para tomar toda a América do Sul. Minha irmã, quem não governa é governado. Minha irmã, vira para o seu irmão, fala aí para ele, fala agora, fala alto. Meu irmão, quem não governa é governado. E aí vamos agora, essa introdução toda é para chegar na parábola de Jotão. Essa história é tremenda, o que aconteceu aí. Vocês vão entender que aquilo que nós acabamos de ler da parábola de Jotão tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos. No tempo dos juízes, Israel não tinha rei. E não era plano de Deus instituir rei. Porque nesse tempo dos juízes, nós sabemos que Deus levantava juízes, capacitava com o Espírito Santo, para realizar grandes coisas em Israel, para ser usado por Deus. O livro dos Juízes conta a história do povo de Israel, depois de Josué. Olha lá o que diz em Juízes 2, de 1 a 3. Juízes 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Bonquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidei a minha aliança convosco, diz o Senhor. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? O povo sai do Egito, guiado por Moisés. Moisés não entra na terra prometida. Josué assume. E Deus disse que ele daria aquela terra. Só que, meu irmão, conquista de uma terra tem que haver luta. Alô? Ninguém vai conquistar um território sem luta. Meu irmão, alô, acorde. Ninguém vai conquistar um território se não tiver luta. O reino de Deus chegou. Meu irmão, a Bíblia diz, a gente conquista com esforço. O problema é que a gente quer as coisas, mas não quer ter trabalho. A gente não entende que as coisas se conquistam com luta, com esforço, com batalha. Israel já tinha uma certa organização administrativa, política e social. Eles viviam em tribos e cultivavam a terra. Gideão, um dos principais juízes de Israel, quando o Senhor chamou para libertar os israelitas. E olha o que diz lá em Juízes 6,14. Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele, para quem? Para Gideão, e disse: Vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Gideão mostra
que ele estava entendendo o chamado de Deus. Gideão mostra que ele estava entendendo o que Deus estava dizendo para ele. Aí nos versículos, capítulo 6, versículo de 11 a 24, fala exatamente o encontro e o chamado de Deus. Diz a Bíblia aqui que Gideão estava malhando trigo. Por quê? Porque os midianitas eram que nem gafanhotos. Eles vinham, se acampavam próximo a Israel e roubavam tudo de Israel. Roubavam a produção, roubavam o gado, roubavam as ovelhas, roubavam tudo, levavam tudo e deixavam Israel sem nada. Eles eram que nem gafanhotos. E eles faziam isso periodicamente. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo para esconder o trigo dos midianitas. Era isso que ele estava fazendo. Então presta atenção. Deus usa alguém ocupado. Deus não usa desocupados. Deus usa quem está ocupado. Gideão estava ocupado. Então vem cá, você serve para fazer a minha obra. Você serve para ser útil. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertence a Joás, a Bireslita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. E aí, então, um anjo do Senhor lança o desafio, o chamado a Gideão. Aí Gideão começa a entender o que estava acontecendo. Gideão vira para o anjo e fala assim: não, peraí, eu tenho que dar uma oferta para você. Diante deste chamado, eu tenho que apresentar uma oferta. Me espera. Não, espera aí. Aí o anjo, não, eu vou te esperar. Gideão corre em casa, prepara uma oferta. Prepara pães asmos. Prepara uma carne. Prepara algo e traz ao anjo. Ele volta, entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, versículo 19, de uma efa de farinha, e carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou uma oferta. Gideão estava entendendo o que estava acontecendo. Gideão estava compreendendo que Deus estava levantando ele para uma grande obra. Porém, um anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhes em cima o caldo. E assim se fez. Estendeu o anjo do Senhor, aleluia, a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu um fogo na penha que consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Gideão entendeu tanto o que estava acontecendo, que diz a Bíblia que ele fez um altar ao Senhor naquele lugar. Ele fez um altar, e ele chamou o nome do altar, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ele estava entendendo o que estava acontecendo, ele estava compreendendo. E aí Deus dá uma ordem para Gideão, uma ordem difícil. Eu entendo que é uma ordem difícil. O anjo vira para Gideão e diz assim: Gideão, o negócio é o seguinte, tem uma situação para você enfrentar dentro da sua família. Você vai na tua casa, porque o teu pai erigiu um altar a Baal.
Você vai na tua casa, destrói esse altar, essa idolatria. Irmão, você quer servir ao Senhor? Temos que destruir as idolatrias da nossa vida. O que é idolatria, meu irmão? É tudo o que ocupa o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. O que pode estar ocupando o lugar de Deus? Um marido, uma esposa, os filhos, bens, uma casa, um carro. O que você gasta mais tempo? Pode ter se tornado uma idolatria na sua vida. E aí Deus dá uma ordem difícil a Gideão. Diz lá no versículo 25 do capítulo 3, naquela mesma noite, lhe disse o anjo do Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto do altar. Só que interessante que Gideão, em vez de ir de dia, ele ficou com medo de fazer isso de dia. Diz a Bíblia que ele arrumou uns homens e foi lá de noite. Ele foi de noite. Mas ele foi lá e fez. Ele foi lá de noite com um grupo, derrubou o ídolo, construiu um altar no lugar. E quando o povo acordou de manhã, mas o que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Aí falaram, não, foi o filho de Joás, o Gideão, que fez isso. Gideão que fez isso. E aí eles foram para querer matar Gideão. Eles foram lá e dizendo, olha, Joás, bota teu filho para fora porque ele tem que morrer. Bota teu filho para fora porque ele tem que morrer. Vamos passar o cerol nele. E aí Joás falou uma coisa interessante. Falou assim, olha, se ele derrubou o altar de Baal, então que Baal julgue ele. Por isso que Gideão recebeu um nome nesse dia. Sabe qual foi o nome? Jurubaal. Ele recebeu um outro nome nesse dia, porque ele foi lá e derrubou o altar de Baal que o pai dele havia erigido, quebrando assim a aliança com a idolatria familiar. Ele estava ciente daquilo que Deus estava mandando ele fazer. Quando Deus levantava um juiz, Deus se comprometia com esse juiz. Olha lá o que diz em capítulo 2 de Juízes, versículo 18 e 19. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor lhe suscita juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles antes os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedeu, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, segundo após outros deuses, e servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da abominação dos seus caminhos. Olha o que acontecia, gente. Deus, diante da desobediência do povo, levantava os inimigos contra Israel. E aí o povo se arrependia, pedia perdão, Senhor, misericórdia, o que nós estamos fazendo? E aí nessa hora Deus levantava um juiz para interceder pelo povo e para defender o povo. Só que a Bíblia diz que Deus cuidava do juiz até ele morrer. Deus cuidava desse juiz e defendia e se compadecia dele e cuidava da vida dele. Isso é importante vocês entenderem, para você entender o que Gideão fez.
As guerras eram porque Deus entregava, era Deus que entregava Israel na mão dos inimigos. Meu irmão, presta atenção, hein? Quando a gente desobedece, Deus levanta o inimigo contra a gente. Alô, ei, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala comigo. Meu irmão, quando a gente desobedece, Deus levanta o inimigo contra a gente. Sabe para quê? Para que a gente reconheça que está no caminho errado e a gente se humilhe. E quando a gente se arrepende, Deus faz milagres na nossa vida, tremendos. Os maiores momentos que Deus agiu em Israel foi quando Israel se arrependeu. E aí Israel viu milagres de Deus, viu bênçãos de Deus, viu derramar de Deus sobre a nação de Israel. E aí, a vitória contra os amalequitas foi um negócio tremendo. Um homem, Gideão, que tinha tanta experiência com Deus. Quando Deus chama Gideão, Gideão começa a fazer algumas experiências com Deus. Quem aqui já fez algumas experiências com Deus? Levanta o braço aí. Amém? Gideão fez experiências com Deus. Gideão vira para Deus e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me mandando, eu vou botar um chumaço de algodão aqui do lado de fora, né? Amanhã eu peço ao Senhor que esse é o chumaço de algodão amanheça molhado e o chão todo seco. Deus atende Gideão. Gideão vai lá fora, pega o chumaço de algodão e ele espreme, enche um copo d'água, enche uma taça de água. Aí Gideão, ainda insatisfeito: Senhor, olha, me desculpe, me perdoe, eu ainda não estou seguro, me perdoe, eu quero fazer um segundo teste com o Senhor. Eu vou deixar de novo o chumaço de algodão lá do lado de fora. Eu quero que agora, amanhã, o chumaço de algodão fique seco e em volta fica tudo molhado. E aí Deus atende Gideão. Olha a intimidade de Gideão com Deus, né? Atende Gideão. E no outro dia seguinte, o chumaço de algodão estava seco e o chão todo molhado. E aí Deus começa a dar instruções para Gideão como seria a vitória sobre os amalequitas. E aí Gideão convoca um povo e vai uma quantidade enorme de gente. Aí Deus começa a dar instrução. Vira para Gideão e diz: Gideão, tem muita gente. Você vai virar para o povo e vai dizer: olha, os covardes, medrosos, volta para casa. E aí diz a Bíblia que voltou cerca de 20 mil pessoas e voltaram para casa. Ficaram umas 10 mil. Aí Deus ainda vira para Gideão e diz: Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Vamos fazer um teste. Vamos descer no rio. Aqueles que beberem a água que nem cachorro, metendo a cara na água, você separa. Mas aqueles que se ajoelhar e pegar a água com a mão, esses você também separa. E aí se separou 300 de Gideão, os 300 de Gideão. Só que 300, gente, Deus trabalha na impossibilidade. Meu irmão, alô? Deus trabalha na impossibilidade. Essas eleições é uma impossibilidade. É um milagre para Deus. Amém, meu irmão? E aí Deus vira para Gideão e diz: olha, pega esses 300, divide em grupos de 100. Vocês vão tocar trombeta, quebrar cântaro, acender tocha. E diz a Bíblia que quando isso aconteceu, os midianitas ficaram desesperados e começaram um matar o outro, um enfiar a espada um no outro, e foi um grande milagre de Deus, e acaba que Gideão e os 300 não lutaram. Foi um livramento de Deus. Olha que experiência tremenda. Algo tremendo que Deus estava fazendo ali com Gideão. Mas irmãos, vira Israel, após essa vitória tremenda, após essa conquista maravilhosa,
olha o que o povo fala para Gideão, depois dessa grande vitória. Juízes 8, 22 a 25. Diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Vem cá, peraí. Deus já não tinha dado uma ordem que é para o ser humano governar e dominar a terra? Deus já não tinha dado essa ordem? Sim ou não? Deus já não tinha dito que quando justos governam, o povo se alegra? Já não tinha falado isso? Já. Gideão não quis. E muitas vezes a gente joga a culpa nas costas de Deus, que é responsabilidade nossa. Ah, Deus vai salvar o mundo. Espera aí, mas Ele mandou você evangelizar. Ele mandou você falar do amor dEle. Ele mandou você dar bom testemunho. E pelo seu testemunho as pessoas vão vir conhecer a Jesus. Gideão colocou o problema nas mãos de Deus. Deus vai governar. Tirou a responsabilidade dele e jogou a responsabilidade em Deus. Mas que interessante. Um dos seus filhos, o filho bastardo, olha outra coisa que aconteceu. Um dos seus filhos, o filho bastardo, chamado Abimeleque, se apresenta como candidato ao reinado. Olha lá o que diz, versículo 9, de 1 em diante. Diz assim, de 1 e 2. Abimeleque, filho de Jerubaal, Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do seu pai, da sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, se 70 filhos de todos os filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Olha que discurso bonito de Abimeleque. Já estão mostrando a hora para mim. A minha esposa já está mostrando a hora. Misericórdia. Né? Pastor, quanto tempo ainda falta? Misericórdia. Vamos lá. A palavra Abimeleque, ele carregava um estigma sobre ele. Ele sendo um filho bastardo, ele carregava um estigma sobre ele. A palavra Abimeleque significa: meu pai é rei. Pai de rei, que era um título real usado pelos filisteus. Então Abimeleque nasce com esse estigma: eu vou ser rei, porque eu sou filho de rei. Só que Abimeleque seduz a sua família, seduz o povo de Siquém, e ele e o povo de Siquém leva para ele 70 peças de prata. Ele pega essas 70 peças de prata, contrata um grupo de homens maus, de homens perversos, vai na casa do seu pai, Gideão, que teve 70 filhos, e mata os seus 70 irmãos, para destruir a concorrência. No meio dessa matança, um escapa a essa matança. Quem foi? Jotão. Escapa a essa matança. E aí, um dos seus irmãos, né? Capítulo 9, versículo 5. Seu nome era Jotão.
o qual profetizou uma parábola, advertindo contra o reinado do seu cruel irmão Abimeleque. A parábola fala de árvores, que buscava para si um rei que pudesse reinar sobre ela. As árvores, elas podem representar 4 tipos de homens. Ou as árvores podem representar as qualidades que nós devemos buscar em um governante. Quais as qualidades que a gente deve buscar numa pessoa para governar? E aí eles começam. Eles vão à oliveira. As árvores chegam para as oliveiras e diz: vem tu e reina sobre nós. Vamos ler juntos ali? O que a oliveira responde? Vamos ler juntos. Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prazem, e iria pairar sobre as árvores? Meu irmão, o que significa o óleo? Significa a unção, significa a presença do Espírito Santo, significa que uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo, é que deve reinar. Mas a unção não quis. O pessoal do sapatinho de fogo não quis. O pessoal cheio do Câncio Neves, do Labacheia, não quis. O pessoal cheio do poder de Deus não quis reinar. Não vou me meter nisso não. Que isso? Política? Não vou me meter nisso não. Vou me meter nesse negócio não. Ser vereador, ser prefeito, não vou me meter nisso não. E nem deixaram os filhos, porque pior de tudo, enquanto lá eles preparam as crianças para assumir as coisas, e os guerrilheiros dão para uma criança uma arma, a gente não faz nada com nossos filhos. A gente não prepara os nossos filhos para o poder. A gente não prepara os nossos filhos para reinar, para governar. E a gente quer que mude as coisas. No nome de Jesus. Quantas vezes eu participei de congressos e vi apelos de pessoas vindo à frente, dizendo: eu quero ser cabeça e não quero ser cauda. Eu quero conquistar os melhores lugares nessa cidade. Mas a gente não se prepara para isso. Isso é uma vergonha. Eu vi o que a igreja fez no Brasil por causa do André Mendonça. Um pastor que é juiz e que estava sendo indicado para o STF. Todo mundo orando, todo mundo intercedendo, todo mundo pegando carona no André Mendonça. Mas cadê o nosso povo preparado para isso? Alô? Vira para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, temos que nos preparar para governar. Meu irmão, a unção não quis. Aí as árvores foram à figueira. Vem tu e reina sobre nós. Aí o que a figueira responde? Vamos ler juntos. Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria eu pairar. Mas antes de ir para a figueira, vem cá. Aonde que a gente encontra gente cheia do Espírito Santo? Alô? Aonde, gente? Deveria ser na igreja, né? Eu acho que eu não encontraria gente cheia do Espírito Santo lá na escola de samba, né? Eu acho que eu não encontraria. Eu acho que eu encontraria gente cheia do Espírito Santo na igreja. A figueira. Deixarei a eu a minha doçura, o meu bom fruto. Aonde eu encontro gente que antes era gente que não prestava, era gente braba, gente que batia na mulher, gente que brigava em casa, gente que arrumava confusão na rua, gente que alguém dava uma fechada na rua, o cara já saía para dar porrada, gente que virava bicho. Quem era bicho assim antes aí? Quem era?
né? Mas aonde eu encontro gente que era assim, agora virou doce? Virou gente doce. Virou gente amável. Virou gente, né, que a gente consegue conversar, consegue se relacionar. Gente que produz bom fruto, que agora quer ter célula, pastor, e quer cuidar de vida. Gente que agora quer ter célula e quer investir em vidas, e quer produzir bom fruto. Pessoal, alô, aonde eu encontro esse tipo de gente? Meu irmão, a figueira não quis reinar, o bom fruto não quis, a doçura não quis assumir, não quis ter responsabilidade. Meu irmão, quem não governa é governado. Alô, oi, quem não governa é governado. As árvores insatisfeitas foram à videira. Chegaram na videira. Vem tu e reina sobre nós. E aí a videira disse o quê? Vamos ler juntos. Deixaria eu... O que significa o vinho na Bíblia? Alegria. E o vinho também simboliza uma coisa muito profunda. Por isso que na ceia do Senhor a gente usa o vinho. O sangue que Jesus derramou na cruz, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. E ele diz agora que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o pecado do mundo inteiro. Meu irmão, aonde que eu encontro gente alegre? Gente que era triste, era problemática lá fora, e de repente veio para a igreja, foi transformado pelo poder de Deus, e agora essa pessoa ri à toa. Essa pessoa começa a rir à toa. A alegria não quis reinar. Mas aí há árvores insatisfeitas. As árvores insatisfeitas foram ao espinheiro. E olha aqui uma coisa terrível, gente, que vai encaixar com tudo que nós falamos até agora. Chegaram para o espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. Eu pergunto aos irmãos: que sombra tem o espinheiro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: meu amigo, que sombra tem um espinheiro? Pergunta aí, pergunta para a pessoa. Irmão, o espinheiro não tem sombra. Quem entra embaixo do espinheiro sai todo espetado, todo riscado. Tenta entrar no espinheiro para tu ver só. Entra dentro do espinheiro. Então eles são mentirosos. Presta atenção, gente. Alô? Aonde o socialismo entrou é baseado numa mentira, no engano. Eles enganam, eles mentem descaradamente. Porque para eles não existe verdade, não existe mentira, não existe certo e não existe errado. É a visão da dialética. A dialética é nega seu fato, nega seu fato, nega seu fato. Eles vão morrer negando o fato. Eles vão morrer, porque uma mentira falada várias vezes reveste-se em caráter de verdade. Por isso que eles repetem mentira constantemente. E aí eles partem de uma mentira. Que sombra tem o espinheiro? Nenhuma. Eles são mentirosos. Segundo, eles ameaçam. Porque é um regime totalitário.
Gente, quando eles falam em democracia, é mentira. Eles não são a favor da democracia. A gente que é burro em acreditar que eles estão falando em democracia. Quando eles falam em democracia, a cabeça deles, eles são totalitários. Eles são impositórios. Eles não têm uma visão totalitária, uma visão democrática. Quando o povo deixa o espinheiro tomar conta, reinar, é penalizado por causa dessa decisão. Meu irmão, quem não governa é o quê? Quem não domina é dominado, gente. Não adianta a gente ficar aqui dando glória a Deus, aleluia, e profetizando, amarrando o diabo, botar no baixo do meu pé, não sei o quê, da igreja, enquanto lá fora a gente não faz nada. A gente tem que amarrar o diabo lá fora. Porque aqui o diabo nem é para prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecem aqui. Amém, meu irmão? As portas do inferno não é para prevalecer aqui não, meu irmão. A gente tem que meter o pé na porta do inferno e lá fora. Temos a missão, meu irmão, de tirar os espinheiros que estão no poder, colocando homens e mulheres de Deus, que governe em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, com o quê? Com unção, com doçura, bom fruto e alegria. Meu irmão, você quer ser levantado como um governante? Hein, meu irmão? Está na hora da gente tirar, desculpa a expressão, a bunda da cadeira e assumirmos o papel que a gente tem. A minha esposa me olhou com cara feia por causa disso. Minha esposa me olhou com cara feia. Já entendi, minha esposa. Me perdoe pela expressão. Mas nós precisamos tomar posição, meu irmão. Hoje Deus quer tocar na sua vida, para você ser usado por Deus nesse tempo, nessa geração. Nós queremos ver o Brasil diferente. Tem que começar com a sua vida e com a minha vida. Tem que começar com a nossa vida. O povo de Israel procura Gideão. Domine sobre nós. Gideão não quis. Ele diz: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. A proposta de Israel era uma proposta de 3 gerações. E Gideão não quis. Gideão anulou isso. Gideão, em vez de assumir o governo, pode mudar. Gideão, em vez de assumir o do governo, ele quis riqueza. Diz lá o texto em Juízes 8, 24 e 25, ele diz: dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo. E ele ajuntou cerca de 20 quilos de ouro. Deus tem planos para esse tempo, de levantar pessoas, homens e mulheres, cheias do Espírito Santo, para assumir responsabilidade. Gideão não consulta a Deus. Gideão, quando ouviu essa proposta do povo, uma pessoa que tinha tanta intimidade com Deus, ele não virou para o povo e falou assim: peraí, eu vou fazer mais uns testes com Deus. Eu vou orar, vou consultar o Senhor, eu vou botar um chumaço de algodão aqui, vou fazer uns testes com Deus, eu vou fazer umas experiências com Deus para ver se Deus tem esse plano, se Deus tem alguma proposta para mim. Ele não fez nenhuma consulta, ele escolhe riqueza e diz a Bíblia que ele vai para casa. Mas o tempo de juiz dele não acabou, ele continua sendo líder em Israel. Pode passar. O peso que Gideão, o peso em ouro, Gideão fez uma estola sacerdotal. Isso parece tão santo.
ele fez uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofrã. E diz a Bíblia que todo Israel se prostituiu ante essa estola sacerdotal. Gideão fugiu da sua responsabilidade. E pelo fato dele fugir da sua responsabilidade, criou um amuleto, uma estola sacerdotal. E veio, diz a Bíblia, que essa estola sacerdotal veio a se tornar uma armadilha, um laço para Gideão. E essa atitude de Gideão trouxe destruição em várias dimensões da vida dele. Destruição na sua vida pessoal, destruição na sua família. 70 filhos morreram. Destruição para o povo e destruição para o chamado dele. Destruição em várias dimensões. Gideão fez o que Deus mandou. Depois ele decidiu não fazer o que Deus mandou. Vamos ficar em pé? Pastor, chega para cá. Eu quero saber hoje, quem está disposto a dar um rumo à sua vida? Quem está disposto a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero ser usado para governar. Eu entendi que quem não governa é governado. Mas eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não sei, mas não importa. Porque eu sei que o que o Senhor fizer é o melhor para mim. Quem está disposto a dizer para Deus: Deus, está aqui a minha vida. Eu quero ser usado para governar. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Quem está disposto a dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Eu não sei, eu não entendi. Eu entendi que quem não governa é governado. Mas eu quero dar um basta nisso. Eu quero dizer para o Senhor que a minha vida está aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor para mudar a minha terra, para mudar a minha geografia, para mudar o meu espaço, para mudar a minha atmosfera. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ver um novo tempo no Brasil. Eu não sei para onde isso vai me levar, mas eu quero ser alguém usado pelo Senhor para mudar a história desse país. Eu quero ser uma pessoa usada pelo Senhor. Meu irmão, quem não governa é governado. Quem não domina é dominado. Se você está cansado disso, coloca a sua vida diante do altar de Deus. Pastora Beth, sobe aqui por cima, por favor. Pastora Nídia, Pastor Nelson, vamos estender as mãos para este povo. Que o Senhor venha derramar da sua unção, da sua alegria, do seu poder sobre esta igreja, sobre este povo e sobre o Brasil, em nome de Jesus. Nós não iremos, Senhor, viver mais da maneira qual vivíamos, olhando, só contemplando. A igreja se despertou. A igreja agora toma a posição que deveria ter tomado. Agora a igreja diz em alto e bom som: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estenda suas mãos, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão ainda ali atrás, mas voltados para ti. Pai, venha sobre eles agora com fogo, o fogo do Espírito Santo. Entregamos o Brasil em tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Rei, o Senhor reina nesta nação. Faça a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Cante. Toda a criação a cantar.
culto. Muito obrigada por esse desafio. Senhor, nós estamos entendendo, Senhor, quem não governa é governado, quem não domina é dominado. E nós queremos, Senhor Deus, cumprir o teu propósito. Nós nascemos, Senhor Deus, para transformar a terra. O Brasil não será mudado por uma pessoa, o Brasil será mudado pela igreja. E nós, como igreja do Senhor, nós nos arrependemos por tanto tempo parados, mas agora nós estamos posicionados e ainda falta muita gente se posicionar na igreja, Pai. Mas em nome de Jesus, o teu Espírito vai provocar isso, Senhor, e nós daremos ao Senhor todo louvor quando o Senhor transformar a nossa nação e fazer da nossa nação celeiro de missionários. E nós não nos calaremos até que o Brasil seja levantado por objeto de louvor na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e o amor de Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o Brasil.